Bom, pessoal, bem-vindo aqui ao bate-papo da nossa leitura de abril, do Desafio Bookser desse ano, que lemos Longa Pétala de Mar, de uma autora que eu adoro, a autora chilena Isabel Allende, aqui com um acontecimento histórico que a gente escolheu, que foi a Guerra Civil Espanhola, apesar também de, numa segunda parte do livro, a gente ter um mergulho na história do Chile. E para conversar com a gente, estamos com dois convidados muito especiais e cheios de conteúdos aqui para compartilhar. Estamos com a Jéssica e o Vinícius. A Jéssica, ela vai trazer um pouquinho mais a parte literária, enquanto o Vinícius traz um pouquinho da parte histórica. Eu vou falar um pouco rapidinho a biografia de vocês, mini bio, me avisa se tiver algum erro, tá? A Jéssica é formada em letras, espanhol e mestre em literatura comparada, professora de espanhol e literatura, media clube de leitura voltado à América Latina. Está no Instagram e no YouTube, também compartilhando experiências literárias, inclusive já seguia. Atualmente coordenando o projeto Mujer del Alma Mía, lendo Isabel Allende em ordem cronológica no YouTube, ou seja, mais relacionado aqui impossível. E o Vinícius é mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, e desde 2014 pesquisa a relação entre arte e política nos contextos das revoluções mexicana e cubana, se dedicando a refletir sobre fotografia e redes artísticas. É idealizador do Latina Leitura, então também tudo a ver, no Instagram, que promove e difunde aspectos literários, artísticos e políticos da América Latina. Inclusive sou fã de literatura latino-americana, então o conteúdo do Vini é muito legal. Bem-vindos, e já queria começar com uma pergunta, talvez para a Jéssica, né, contar um pouquinho para a gente, que está lendo a Isabel Allende em ordem cronológica. Conta um pouquinho assim da autora para a gente, né, da importância da autora, que eu acho que não é só para uma literatura latino-americana, mas para uma literatura mundial, né? Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui, e especialmente porque a gente está falando da Isabel Allende, né, que é uma escritora tão importante. E o que me motivou a fazer esse projeto dele, a Isabel, é justamente pela relevância dela, que ela tem, é uma das escritoras mais lidas em língua espanhola. Ela já vendeu mais de 70 milhões de obras, o mundo afora, né? Ela tem uma legião de leitores que é inacreditável. Ela é super traduzida. E ela tem aí, ao longo de 40 anos de carreira, um monte de livros publicados, né? Mas eu sinto que no Brasil, não sei, acontece algum ruído, talvez algum preconceito por ela ser um pouco best-seller, alguma coisa que não faz sentido para mim, mas eu via isso acontecendo, as pessoas não lendo muito Isabel, ou ler só A Casa dos Espíritos, né, que é o seu primeiro livro, que foi lançado em 82, e não lendo o resto, né, como se o resto não fosse significante. E quando a gente conhece um pouquinho mais da obra da Isabel, a gente vê o tanto de livro que ela lançou e a quantidade de temas variados sobre os quais ela tratou, né? Não só sobre a América Latina, o que ela trata muito bem, a gente vê por esse livro também aqui, né? Mas, em termos gerais, ela vai para outros lugares, ela fala de refugiados, ela fala de pessoas japonesas, ela fala de coisas muito diversas e sempre com uma riqueza muito grande de detalhes, de construção narrativa, enfim. Daí, pensando tudo isso, eu quis fazer esse projeto justamente para a gente quebrar esse preconceito, né? Que pode haver, às vezes as pessoas ficam de olho meio torto para livros que são muito lidos, mas eu sou da opinião de que se alguém está sendo super lido, alguma coisa tem. Ou vai ser um tema que é super interessante, ou vai ser uma escrita muito boa. No caso da Isabel, acho que as duas coisas. Ela escreve com uma maestria incrível, assim. Então, é uma delícia de ler e sempre com histórias muito interessantes. Daí surgiu o projeto e a gente vem aí desde o julho do ano passado, né, que foi quando eu comecei, por conta do aniversário dela de 80 anos. Ela Hum, começou a escrever tarde, ela né? já está com Ela começou 80 anos? Sim, sim, porque Nossa, ela lançou o primeiro livro com 40, então foi uma coisa meio tardia, assim, né? Mas lançou A Casa dos Espíritos, a é primeira coisa dela foi A Casa dos uma Espíritos, loucura ser então, o primeiro, né? Porque é, eu assisti o seriado dela, inclusive recomendo, que acho que está no Netflix, que mostra, né? Esse lançamento do primeiro. É impressionante que esse que é um romance tão denso e profundo, né? Na construção dos personagens. Eu sou apaixonado, um dos meus livros favoritos da vida. Ela escreveu, foi o primeiro romance dela, uma loucura. Deve ser uma experiência muito legal, essa que você está tendo de ler. E agora vai ter um novo, né? Que vai lançar, eu acho que tá em breve, que eu vi que estão postando já. Eu esqueci o nome.
Alguma coisa com o vento é o título. É É, alguma é, coisa com o vento. isso. E Vini, queria ouvir de você um pouquinho sobre o contexto histórico, né, que a gente vai encontrar no livro, né, que é principalmente a época da Guerra Civil Espanhola, que queria que você, então, contasse um pouquinho para a gente, né, desse um panorama só desse acontecimento, e como a Guerra Civil Espanhola está, de alguma forma, ligado à Segunda Guerra Mundial, né, como um período que antecedeu e cujas consequências não se limitaram ao território espanhol, até porque participaram, né, pelo que a gente tem no livro, exércitos de outros países ajudavam. Então, conta um pouquinho para a gente isso, por favor. Só um parêntese da questão da Isabel Allende está escrevendo mais um livro, né? Ela tem essa tradição, né? De todo 8 de janeiro, que foi Ah, é quando ela começou a verdade. escrever o Caso dos Espíritos. Então, e ela é muito ativa nas redes sociais, então é engraçado você ver todo começo de janeiro ela postando uma foto com o notebook e anunciando que está começando um novo livro. Né? É Um bom que ela nunca vai ritual parar, né? mesmo. É Todo ano tem incrível. E é coisa incrível nova. isso, né? Essa rotina de escrita, né? Mas, enfim, tentando responder essa pergunta, que ela e é isso, né? Se a gente tiver em mente o período da Guerra Civil Espanhola, que é de 36 a 39, a gente percebe que o término dela, em 39, é justamente no início da Segunda Guerra Mundial. Então, de alguma maneira, a gente pode levantar essa questão qual é a relação, né, entre a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. E aí, como é de praxe dos historiadores, vou voltar um pouco para tentar explicar, né? Porque a gente tem um outro grande conflito no início do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E quando a Primeira Guerra Mundial ela termina, a Europa ficou totalmente devastada, né? E desse cenário surge uma grande estabilidade econômica. Tem um auge no final da década de 20 com a crise de 1929. Então, enfim, alto índice de desemprego, inflação, instabilidade política. E diante desse contexto, e aí eu vou ser um pouco generalista, né, fazer esse panorama, mas diante desse contexto, dois movimentos se destacam, ganham fôlego nesse mundo ocidental, né? De um lado, a ascensão do fascismo, um movimento com ideias fortemente autoritárias, antidemocráticas, que buscava responder a essas crises com o fortalecimento do nacionalismo, e do outro lado, um crescimento de uma ideologia de esquerda, sobretudo do comunismo, aos moldes soviéticos, lembrando que a gente teve um pouco antes a Revolução Russa, né? Então, diferente do movimento fascista, é um movimento que propõe igualdade social, justiça econômica, e isso por meio de uma revolução social. Então, gradativamente, né, paulatinamente, esse mundo ocidental ele foi se dividindo entre esses dois grupos, né? Aqueles que pregavam a revolução social ou uma democracia de uma maneira mais abstrata, e aqueles que levantaram a bandeira desse nacionalismo fascista. E aí a Guerra Civil Espanhola se torna um símbolo justamente dessa luta global representando, né, essa principal dicotomia na política do mundo ocidental. E no caso espanhol, né, no caso da Guerra Civil, e aí só um parênteses, né, a gente, às vezes passa despercebido porque a gente escuta esse termo o tempo inteiro para várias situações, na Guerra Civil, Guerra Civil. Esse civil não está à toa, né, ele representa ali, simboliza um conflito interno, né, então a gente está falando aqui de um conflito travado entre grupos de uma mesma sociedade. Mas, enfim, essa guerra civil, ela se deu internamente na Espanha, entre também dois grupos, os nacionalistas e os republicanos, né? O primeiro grupo, dos nacionalistas, eles era um grupo, a gente vê isso no livro também, né? Um grupo bastante conservador, muito católico, e no caso espanhol se organizou ao redor dessa figura. Francisco Franco recebeu apoio, sobretudo da Itália fascista do Mussolini, da Alemanha nazista do Hitler, e já os republicanos, por outro lado, progressistas, né, era um grupo um pouco mais homogêneo. Desculpa, era um grupo menos homogêneo do que os nacionalistas. E aí, já trazendo um pouco do livro, a gente percebe isso, por exemplo, no pai, o Victor Dalmau. Em algum momento o narrador diz, né, que ele, por ser contra as autoridades, ele tinha tendência a ser anarquista. E aí já o Guillem, o irmão do Victor, né, que participa ali ativamente da Guerra Civil Espanhola,
tem um dado momento que fala também que ele não tinha uma clareza política muito grande, mas durante a guerra, a doutrinação ideológica ela era tão importante quanto a própria mobilização militar. Então, os republicanos eram esse grupo mais heterogêneo, né? Então, você tinha anarquistas, você tinha comunistas, e você tinha um Victor Dalmau que era só republicano, né? Não se identificava como comunista, se identificava apenas como antifascista ou como anti esse nacionalismo que estava ascendendo ali na Espanha, né? E aí, enfim, é um conflito que ele, por simbolizar justamente essa tensão ideológica que estava acontecendo ali na Europa, ele também mobilizou, direta e indiretamente, outros países naquele contexto. Alguns países adotaram uma postura de neutralidade, né? Inclusive assinaram um pacto de não intervenção, como a Grã-Bretanha e a França, mas outros apoiaram diretamente, né? Comentei da Itália fascista do Mussolini, da Alemanha nazista, que apoiaram diretamente as forças nacionalistas do Francisco Franco. E você teve, do lado dos republicanos, a principal potência ali apoiando, que foi a União Soviética, que organizou ali as brigadas internacionais, né, que foram esses voluntários estrangeiros que foram a ajudar os republicanos na causa republicana e contra o fascismo espanhol. E aí, enfim, mesmo nesses grupos que adotaram a neutralidade, você também teve algumas participações tão importantes, mas menos diretas para o conflito militar, né? E acho que o caso francês, sobretudo do Partido Comunista Francês, é exemplar disso e também está ali no livro, né? Na ficção, que é quando o Paulo Neruda ele organiza ali a viagem do Winnipeg, ele não organiza isso sozinho, né? Ele se vale de apoio internacional, sobretudo dos franceses, né? Inclusive o Winnipeg ele sai de um porto francês em direção ao Chile. Então, né, de um panorama geral, é mais ou menos essa confusão que estava acontecendo ali na Espanha nesse final de década de 30, que é quase como um prenúncio para a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Dá para sentir essa confusão, realmente, de muita gente envolvida, né? Muitos interesses, como se o que estivesse acontecendo na Espanha fosse meio que uma representação de algo maior que estava acontecendo, né? Em outros países de conflitos de forças, ideologias. E, Jéssica, queria que você contasse um pouquinho para a gente pensa no livro e até no finalzinho, na parte depois, que é dos agradecimentos, ela conta que foi um livro que parece que ela tinha tanto conhecimento histórico, né, de informações que ela buscou, de personagens reais também, ou inspirados em personagens reais, que ela escreveu super rápido e fácil, assim, que parece que o livro falava e ela só escrevia. Esse livro, ele segue, ainda é um romance histórico, como a maioria dos livros da autora, mas ele tem particularidades, né, que a gente consegue identificar, ou ele realmente segue, né, ela tem um roteiro de livros semelhantes, assim, estruturas semelhantes? Olha, eu vou falar com base no que eu li até agora, né? Eu fico pensando assim, tem alguns que são mais históricos do que outros. É tipo A Casa dos Espíritos. Ele tem um pano de fundo que a gente percebe que é a história da América Latina, que é a história do Chile, mas ele não é declaradamente um romance histórico. Ele tem um aspecto de fantasia, de realismo mágico, alguma coisa assim, que acaba meio que sobrepondo ali a parte histórica. Então, ela se refere àquelas figuras reais, ela se refere como, o poeta, o presidente, o não sei o quê, ela não nomeia. E aí é muito diferente quando ela nomeia as figuras históricas reais, né? E aí, por real, eu tô falando, assim, figuras que existiram fora do texto, né? Uhum. E ela pega essas figuras reais e coloca dentro do romance. E é assim, é claro que no momento em que ela joga para dentro da ficção, tudo vira ficção, né? Essa é a abordagem da teoria literária. Assim, quando colocou na ficção, virou ficção. Mas a gente sabe que tem fatos ali que são fatos comprováveis, né? E então, nessa medida aí que ele é o romance histórico. É claro que ela vai preencher lacunas, né? Daquilo que ela imaginou para aqueles personagens, mas muita coisa ela ouviu, relatos de pessoas que participaram da Guerra Civil, que participaram daquela coisa toda, daquele movimento, né, dos refugiados. Muita coisa ela pesquisou, mas eu acho que uma coisa engraçada que ela diz assim, é que esse romance estava quase pronto, porque, claro, os fatos que ela resolveu contar eram fatos, praticamente todos eles
reais nesse sentido. Ela pegou a Guerra Civil e pegou a Segunda Guerra Mundial até chegar na época da ditadura do Pinochet. Então, todos esses fatos são reais. Agora, como ela preenche isso, né, é a parte da ficção. E daí ela vai pegar diálogos e vai fazer diálogo entre o poeta e o Dalmau, né, que é o protagonista, vai fazer diálogo entre ele e o Allende. Isso aí ela vai criando, ela vai ficcionalizando. Mas aquelas partes em que ela traz, por exemplo, trechos das memórias do Neruda, né, eu acho bem interessante, porque ela vai também puxando aquelas falas que são falas reais. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. Daquilo que eu li até o momento, eu acho que esse é o mais histórico dos romances dela, no sentido da forma. Eu acho ele muito consolidado aqui como um romance histórico. Inclusive por causa dessa... Ele é mais fixo nos fatos históricos do que outros livros dela. Por exemplo, O Plano Infinito também pega toda uma parte dos Estados Unidos ali, do século XX, e tem muita coisa que aconteceu, mas não tem essa abordagem mais precisa, porque aí quando ela coloca a data, né, ela coloca a data, ela coloca o dia, ali ela está marcando muito esses acontecimentos reais, digamos. Então, acho que esse aqui, até o momento do que eu li, é o mais estruturado como romance histórico da Isabel Allende. Tem algumas horas que parece que ela está ensinando mesmo, né, sobre a Guerra Civil. Eu marcava uns trechos que eu falava, estou aprendendo realmente aqui. Não é uma coisa de pano de fundo, né? Realmente, ela escreve sobre a história. E aí, Vini, eu acho que até você como historiador, às vezes lendo um romance com personagens históricos, mas ao mesmo tempo que são usados dentro de uma ficção, como é que né, essa linha tênue, assim, até a gente consegue identificar até onde é história verídica ou não? O que a gente tem, né, se você pudesse pegar essa história, assim, esses personagens, né, Salvador Allende, Pablo Neruda, o quanto deles a gente consegue realmente ver lá? Essa história do navio é verdade ou não? Porque eu te confesso que eu não sabia sobre isso, sobre essa participação do Neruda. E, ainda assim, quando a gente tem esses personagens históricos e fortes num romance de poucas páginas, você acha que a gente consegue aprender a história e a gente também tem que relaxar e tentar parar de querer identificar o que é real e o que não é real? Eu acho que sim. Como a Jéssica comentou, é ficção, né? Tem o Pablo Neruda ali, tem o Salvador Allende, mas eles são personagens ali. Só que são personagens que têm correspondências com a realidade histórica, né? Contextos históricos. Eu gostei muito desse livro, não tinha lido para o nosso encontro desse mês, e gostei muito desse livro da Isabel Allende, porque tem outros livros que tentam, que usam desse pano de fundo histórico, que são de fato romances históricos, e aí me incomoda muito aquele personagem professoral, que geralmente vem representado por um homem velho, branco, que viveu, portanto ele conhece, e aí ele vem e conta para os mais jovens como era na sua época, e aí você vê que está marcado aquele personagem, né? Ele cumpre a função de contar a história com um H maiúsculo, né? A história enquanto disciplina acadêmica. E nesse não, né? Tanto que é isso, comecei a ler o livro e vários aspectos ali da Guerra Civil Espanhola eu não conhecia. Logo no começo ela fala do batalhão dos meninos, né? Que eram crianças. Sim. E aí já foi a primeira linha, eu acho, do livro, eu já parei e fui pesquisar para ver se... E aí chega um momento que você precisa desistir desse esforço. Querer checar, né, tudo. Porque senão você não está aproveitando a leitura, né? Você está querendo caçar pelo em ovo, é uma ficção. Se entretém, acima de tudo, mais do que você querer procurar esses correspondentes. Mas como a Jéssica muito bem comentou, né, é um romance histórico. E aí ela traz esses personagens, e como a Jéssica também comentou, né, diferente do caso dos espíritos, Neruda não é mais o poeta abstrato, é o Paulo Neruda. Né? O Salvador Allende não é mais o presidente, é o Salvador Allende. E aí eu acho que ela... pensando também com a Jéssica acabou de comentar, eu acho que é também esse esforço de ancorar essa narrativa numa realidade histórica, né? Quando ela dá nome, quando ela dá data, ela está tentando enganar você, leitor, de que ela está te contando a história como realmente aconteceu. E aí, para além disso, né, se são personagens mais próximos possíveis da realidade e tudo mais,
eu acho que o mais interessante é pensar por que eles estão ali, né? Por que tem esses personagens? E aí é curioso, assim, o Pedro comentou agora no início, né, que é um livro da Guerra Civil Espanhola, que é, de fato, um livro sobre a Guerra Civil Espanhola, mas ela faz o movimento de contar, na verdade, a história do Chile, né? A Guerra Civil Espanhola, ela tá ali, ela é uma tônica em todo, né, em toda a narrativa, por conta de ser o país de origem dos personagens principais, mas ela usa da Guerra Civil Espanhola para mostrar como esses refugiados espanhóis foram importantíssimos como influências na história cultural e artística do Chile. Uhum. Então ela faz esse movimento, que é um movimento muito bem feito, pelo menos para mim, né? Enfim, tem esses personagens, como Neruda, como Salvador Allende, que ajudam a trazer esse teor de realidade, né? E para mim eles não estão à toa, né? Para além dessa questão de que são figuras importantes para a história do Chile, né? O Salvador Allende nem se fala. O Salvador Allende ele foi um presidente abertamente marxista, abertamente socialista, comunista, eleito democraticamente em 1970, justamente num contexto onde existia um país como Cuba, que tinha derrubado uma ditadura, mas por meio de uma guerra de guerrilha, né? Por meio de um conflito armado. Então, nesse panorama mais geral, essa experiência cubana pairava nos horizontes da esquerda latino-americana. E aí vem um Salvador Allende e fala, não, calma, é possível fazer uma revolução, pela via chilena do socialismo, né? Ou seja, por uma eleição, por um processo lento, gradual e com apoio do voto popular. E aí ele trouxe, durante seu governo, diversas reformas educacionais, diversas reformas no campo da saúde, da moradia, ampliou uma reforma agrária que já tinha se iniciado no Chile na década anterior, mas aprofundou essa reforma agrária. E claro que esses movimentos de você mexer nas estruturas e mexer com os privilégios das elites e da classe média incomoda as elites e da classe média. Então ele foi um presidente democraticamente eleito, mas que foi tirado do poder por um golpe de Estado, por um golpe militar, apoiado pelos Estados Unidos, e com apoio de uma expressiva parte da classe média chilena, em 1973. Então, ele é essa figura histórica importante para estar num livro como esse, porque ele é uma figura central da história chilena, porque ele era uma possibilidade interrompida de uma transformação social. E ainda é parente da autora. Tem esse pequeno detalhe, né? Que eles são muito próximos. Eles são primos, né? Uma coisa assim. Eles são primos, é isso? Sempre fico na dúvida se ele era tio-avô, alguma coisa nesse sentido. Um tio-avô, é tipo um tio-avô, assim, é irmão de um parente ali, de um tio dela, uma coisa assim, mas eles são próximos, eram próximos. Porque eu lembro que nos textos memorialísticos da Isabel Allende, ela sempre fala que via ele num jantar específico da família, assim, ela não dá a entender que era um parente cotidiano, mas que ela via e via com admiração, e que tem essa ligação, portanto, com a história pessoal da Isabel Allende. E quando ela vai, por exemplo, falar da Neruda, para mim é de novo essa questão da Isabel Allende trazendo a sua própria trajetória, né? Esse seu ponto de vista, como qualquer autor, do texto, porque o Pablo Neruda é um ótimo exemplo de um artista engajado politicamente na América Latina, né? A gente perde de vista que o Neruda, além de poeta, de escritor, ele era um político, né? Foi filiado ao Partido Comunista Chileno, foi diplomata em vários países, foi senador pelo Partido Comunista Chileno, se candidatou à presidência pelo Chile e abriu mão para fazer a frente ampla que elegeu o Salvador Allende. Então, acho que são figuras que estão ali nesse livro não à toa, né? São figuras importantes justamente porque são figuras emblemáticas da história chilena. Jéssica, uma coisa que me impressionou muito no livro é como, assim, é um livro pequeno, não é pequeno, é um livro médio, vamos assim dizer, não tem nem 300 páginas, né? A quantidade de informação que ele consegue trazer, sem ficar maçante, e ao mesmo tempo não só informações históricas da Espanha, de um barco, né, de um navio, do Chile, né, em muitos anos, ele consegue ser muito gostoso de ler, e ainda assim, pelo menos na minha visão, ter personagens bem construídos, né? A gente consegue acompanhar personagens sendo influenciados por pelo contexto político, pela mudança cultural, por como a sociedade se comportava, ainda com uma trama, com um plot twist no final de uma né?
é muita coisa, assim. Isso é uma característica da autora, assim, e do ponto de vista literário, assim. Você enxerga esses personagens como bem construídos e ela consegue, né, usar os personagens para conseguir mostrar também esse aspecto da história, da sociedade que ela está querendo retratar. Eu acho que sim, mas assim, eu sou muito suspeita para falar porque eu sou fã da autora. Só que eu acho que ela tem uma coisa que é, ao mesmo tempo, a maior qualidade dela e que pode ser um defeito para algumas pessoas, mas que para mim é o que dá a fluidez do texto que a gente está falando aqui, né? Que a gente lê muito, muito gostoso, assim, é uma coisa que a gente vai passando páginas, É né? difícil ver Que alguém é o que não seguinte. gosta, né, de um livro de um livro como esse, assim. E porque ele é muito fluido, ele é muito fluido. Então, ela tem alguns recursos estilísticos que em alguns aspectos pode ser visto como uma coisa muito simples ou simplista, mas que eu acho que boa literatura faz, que é contar uma história, envolver o leitor do início ao fim, né? E ela faz isso resumindo muito. Ela resume parágrafos, em um parágrafo passa 10 anos, né? Ela vai Sim, lá é e fala, não, impressionante. isso, né? E Sim. ela consegue fazer esse resumo muito rápido, mas eu não acho que é um resumo raso. Pelo contrário, a gente sai do livro sentindo que conhece aqueles personagens pessoalmente. E é impressionante que ela faça isso, tipo, menos de 300 páginas nesse aqui, porque eu acabei de ler um que era um romance de formação, o Plano Infinito, aí era tudo centrado naquele personagem, tá, beleza, a gente vai passando todas aquelas páginas. Mas aqui não, a gente tem o Victor Darmal, mas a gente tem a Rosé, a gente tem a mãe do Vitor, a Uhum. gente tem o irmão do Vitor, a gente tem toda aquela galera no Chile, e é muita gente. E ela resume isso de uma maneira muito rápida, mas ela consegue dar uma ideia. Talvez tenha a ver com a escolha do narrador, né? Por ser um narrador onisciente nesse livro aqui, ele consegue contando várias coisas que a gente não teria acesso de outra maneira, né? Mas eu acho que poucos narradores conseguem fazer isso, de trazer personagens e muitas histórias. A Isabel é uma autora de muitas histórias. Acho que não tem nenhum livro dela que seja assim, só esse protagonista aqui. Não, é sempre 15 pessoas acontecendo ao mesmo tempo. E ela faz isso muito bem. O Gabo fazia isso muito bem também. Eu consigo ver algumas características que os dois usam estilisticamente e que tem a ver com isso, com esse resumo que eles fazem em poucas coisas, eles falam tudo, e também tem um recurso que é muito clássico dela, que é assim, mas isso só aconteceria anos depois. Ou então, mas Uhum. naquele tempo ele não sabia disso. Ou, mas só foram se encontrar daqui a 20 anos, mas essa é uma outra história. Então ela vai dando uns adiantos ali da Entendi. história pra gente, a gente fica, como assim? E aí lá, no final, ela retoma aquilo que ela falou. Então, assim, não tem um ponto sem nó no livro dela. Ela consegue fazer todo esse arranjo, né? E eu acho isso sensacional, porque a gente sai do livro assim, meu Deus, eu conheço o Victor Amal. Ele passou dos Sim. seus 20 e poucos anos até os seus 80 anos e eu estava aqui com ele, né? Então, acho que é uma coisa muito dela e acho que ela faz isso muito, muito bem. Isso que você falou é muito verdade. Eu cheguei a pensar sobre isso também enquanto eu lia. Como ela resume, passa muito rápido em um parágrafo. E às vezes eu ficava assim, será que isso foi uma coisa apressada ou não, necessariamente? Entendeu? Será que é uma coisa apressada no sentido negativo ou não? Ou será que ela poderia ter desenvolvido mais, mas precisava, entendeu? Tá prejudicando? E no final você falou, não dá essa sensação no final, né? Parece que você acompanhou mesmo. Porque É, acontecia muita coisa. acontece muita coisa, eu acho que também por ela tratar. O Vini falou uma coisa que eu concordo, né? Que o romance supostamente é sobre a Guerra Civil Espanhola, mas na verdade é sobre o Chile. Eu acho que a Isabel faz isso em todos os livros dela, ela acaba voltando para o Chile sempre. Mas é isso, ela fala um monte de coisa e precisa resumir. Mas não é um resumo bobo. Seria bobo se a gente sentisse falta de alguma coisa, algum detalhe. Pô, mas ela não falou de tal coisa, né? Ela mencionou lá no começo e depois nunca mais apareceu. Talvez assim incomodasse, mas como ela não deixa solto, em algum momento isso volta, eu acho que tá tudo certo. Eu acho que é essa agilidade que faz com que a gente leia tão rápido os livros dela, né? Uhum. Só comentar uma coisa em relação a isso. Quando chegou a parte ali da ditadura chilena, eu senti que ficou mais apressado. E aí foi uma coisa Uhum. que, no momento em que eu li, me incomodou. Que eu Tá. falei... E aí eu até fui rever aquela periodização que ela sempre coloca na abertura Aham. das partes. E eu vi que, de fato, da período da ditadura, ela pulou muita coisa, Ah, né? E aí me incomodou. E quando eu acabei o livro e pensando sobre o livro, putz, mas ela pulou de propósito isso, porque ela não quer falar de novo da ditadura chilena. Que Ela ela já precisa... falou na Casa dos Espíritos, Exato. né? Ela precisa falar, porque é impossível falar da história do Chile sem falar da ditadura. Ainda mais ela que sofreu diretamente com a ditadura, né? A pessoa se exilar do sim. Chile
em 76, se não me engano, por conta da ditadura. Então, enfim, é impossível A falar dessa Venezuela ela origem foi, né? para a Venezuela. Inclusive, Igual os personagens. fofocas... Desculpa. Igual personagens aqui do livro, né? Inclusive fofocas importantes dos bastidores, né? O Adoro. Victor da personagem tem um correspondente, na realidade, que é um outro Victor, que foi um refugiado espanhol que ela conheceu na Venezuela. Porque se a gente lembrar que na história, o personagem se exila na Venezuela com golpe, mas o Victor, correspondente da realidade, também precisou se exilar na Venezuela com golpe, e foi ali que ela conheceu ele, ficou sabendo da história dele. E aí depois ela ficou com isso alimentando durante décadas e resolveu agora escrever essa história. Mas enfim, só fechando a coisa do golpe, é isso, né? Tipo, ela pulou de propósito, ao meu ver, para não ter que falar de novo sobre o golpe. Ela precisa falar, mas ela está mais preocupada em falar com esse desterro, né, das pessoas. Eu queria só complementar um negócio antes de passar de novo pro Pedro, porque essa coisa dela retomar, ela não falou aqui, porque ela já falou lá, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, lendo esse livro, tem uma referência importante que a gente não falou ainda. Aparece um personagem da Casa dos Espíritos, que é o Esteban Trueba, né? Então, assim, a gente vê ela lançando esses prêmios para quem já leu toda a sua obra, né? Ela vai Que parte que é lançando. mesmo? Que agora não tô lembrando. Tem uma reunião que é lá com aquele cara, o cara rico da história do solar O lá, da Isidoro, família né? rica, o Isidro. Ele tá lá falando no navio que ele tinha uma reunião muito importante com o senador Trueba. E aí falavam que a mulher dele era meio louquinha, meio despistada, que é a Clara, né? Então achei sensacional, assim, que Nossa, ela faz... eu Com os não peguei, mortos, né? Então, porque também eu já li 3 vezes o Casa dos Espíritos, eu lembro bem das coisas, mas assim, mas é uma coisa que ela vai soltando uns prêmios para quem já leu a sua obra. Eu encontrei uma frase que ela falou ali dos chilenos, que é hoje por mim, amanhã por ti, que eu tinha acabado de ler no Plano Infinito, então é meio que umas pistas, assim, que nem a Lígia Fagundes faz também com seus livros. Maravilhosa, inclusive, Lígia. Inclusive, falando dos personagens, e antes só que tô com uma curiosidade, Jéssica, esse fundo é uma foto ou é um fundo de verdade? É a sua estante? É minha estante. Não, É de eu percebi que verdade. era uma foto, gente, porque tá tão perfeito. Juro por Deus que eu fiquei falando, gente, será que é uma foto isso? Que ela botou um fundo Não, falso? eu posso tocar aqui. Aí o fundo cai, né? Aquela cena durante a pandemia, Exato. vários fundos falsos Não, a caindo, luz né? tá tudo tão perfeito, sabe? A meu como a televisão aqui. Eu falei, gente, parece realmente um cenário. Então, parabéns pela organização. Obrigada. E muito lindo. Até fiquei tentando identificar alguns livros. O do Vini tá mais longe, não Não permitiu dá para ver. fazer o Essa card. aqui é só a minha estante do escritório, da sala lá é mais caótica. Não, eu tô morando na casa do meu namorado e, assim, tá uma zona de livro, gente. Eu tô desesperado para me mudar para o meu apartamento. Conseguir ver, assim, eu não sei o que eu tenho mais, sabe? Às vezes eu falo assim, eu quero ler esse livro. Será que eu tenho? Será que eu preciso? Eu não sei, às vezes é como repetido, aí não já tinha, sabe? Tá muito, que a gente gosta de ter os nossos livros organizados, sabe? Esse desespero de não conseguir encontrar nada. Mas voltando agora aos personagens, queria ouvir de vocês qual o personagem favorito de vocês na obra e por quê? Jéssica? Difícil, mas eu acho que eu vou ser, talvez seja bastante clichê. Eu gostei muito da Rosé, dessa mulher que é inquebrantável e que tem uma fibra, assim, que eu fico pensando como pode, né? Só personagem de ficção, eu acho, para Aham. conseguir manter a linha desse jeito. Ela Sim. só é possível ali naquele contexto, mas é uma personagem que eu acho que cresce muito, né? E começa de um jeito mais insignificante, a gente não sabe muito bem que papel ela vai ter ali, mas depois ela vai sendo ali não sei, um ponto de força incrível. E ela até em algum momento fala, não, mas o ponto aqui, sempre a nossa base foi você, Vitor, não sei o quê. Mas ela é uma aglomeradora de pessoas, ela vai atrás do Aitor, que é aquele basco que eu adoro, achei ele sensacional. E tem Inclusive, um monte que é eu o adoro. amante dela uma época, né?
É o amante dela, o que cruza os Pirineus com ela, né? Aham. E que é um personagem que eu adoro também, adoro. Mas eu acho que ela, por estar do início ao fim, assim, eu acabei me apegando, e ela é professora de piano. Então, eu tenho uma relação com a música muito forte, porque, ai meu Deus, artistas, que coisa boa. E Uhum. ela vai, se estabelece, fazendo concertos. Eu achei sensacional, assim, em pleno século XX, ela rodando o mundo, tocando e cria uma orquestra, enfim, maravilhosa. E independente também, porque ela faz o que ela quer, Ah, quando ela aquela quer. época, né? Naquela época. Ela começa a fazer o que Corajosa, ela quer né? De uma lá por liberdade 30 e poucos. sexual também, né? Aham. Uhum. E você, Vini? Eu vou acabar sendo repetitivo de falar que é a Rosé também, então eu vou pensar nesses personagens que têm essas correspondências históricas, né? Uhum. Porque justamente aquilo que eu tinha comentado, sempre me incomoda quando aparecem personagens Sim. históricos, não para essa busca de, né, checar se realmente aconteceu, mas porque sempre me parece muito forçado e pouco humano. E acho que a gente, enfim, por conta de como a gente tem contato com o ensino de história, etc, 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 a gente acaba tendo ranço de história, né? Muitas pessoas, pelo menos, têm ranço de história, porque coloca a história naquela caixinha da memorização de acontecimentos e quem estava lá, e quando foi e onde foi. E história é humanidade, né? História é relação humana ao longo do tempo. E aí eu acho que quando você vai para uma ficção com esse peso histórico muito forte, você consegue manter o que tem de mais humano nesses personagens que são conhecidos por outros grandes feitos, eu acho muito válido, né? Então, eu gosto muito como ela retrata o Neruda ali, e sobretudo nesse Neruda político também, para além do escritor, apesar das epígrafes ser do Neruda real, né, entre aspas, Sim. mas tem o Neruda personagem ali que ela retrata esse lado político importante da contribuição política do Neruda. O Salvador Allende, que é esse personagem que ele é o grande presidente socialista do Chile, mas ele é o cara que joga xadrez e que não tem companhia. E talvez ele não tenha companhia justamente porque ele é o grande presidente socialista do Chile. Uhum. Então, ele, né, tem esses momentos de humanidade ali, e de solidão. Então, acho que eu gosto de como ela constrói e retrata esses Uhum. personagens que têm correspondentes na realidade histórica. Uhum. Realmente a Roser é muito interessante. O Vitor também eu gostei, apesar de não concordar com tudo que ele fazia, mas né, eu acho a questão dele querer ajudar e do médico. Também interessante como ela mostra os defeitos dele no final, que ele fica um pouco soberbo, né, aquela coisa do ego no trabalho. Então eu gostei muito da construção dele. E uma coisa que me impressionou bastante, me fez refletir, no livro é como, principalmente nessa parte do retrato da sociedade chilena, como eu consegui identificar semelhanças com o Brasil atual que a gente está vivendo, né? Dessa questão de eleições, aí um político de esquerda, aí vem aquela coisa né, a crise, o comunismo vai atacar a gente, não sei o quê, né, a elite se opondo e criando, né, fake, exagerando as coisas. Foi só eu que identifiquei isso ou vocês também tiveram essa sensação? Não sei se o Vini quer falar, se eu começo, falo tu. Eu acho que essa é a parte que a gente menos gostaria de se identificar no livro, mas a gente se identifica porque isso acontece e essa história é velha, né? Essa história é muito velha dessa Repete, né? ameaça comunista, né? Né, Vini? E ela Depois, vai, desculpa, gente. não, é isso, assim, ela já, eu lembro da Casa dos Espíritos também, ela mostra todo esse processo da criação do que hoje a gente chama de fake news, né, do auxílio dos Estados Unidos para isso, para gerar escassez e tudo mais, e aqui de novo aparece tudo isso, então, assim, parece Brasil em muitos aspectos dessa questão da conspiração política e dessa criação de mentiras, né, para combater o seu opositor, né. Uhum. E, Vini, a história se repete, né? Porque é impressionante, né? Às vezes a gente lê uns livros, principalmente na América Latina, a gente parece que está se repetindo, né? Esse fluxo, assim, de extremos, aí depois da uma extremos, né? Como é que você vê isso? Quando a gente faz esse panorama, né, a gente percebe essa repetição de padrões, né? E são sempre os mesmos padrões, né? Por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, quando começa aí, você tem a ascensão do fascismo, que, no fim das contas, é a extrema-direita,
e a ascensão de ideologias que pregam por uma igualdade social mais ampla, uma igualdade social de verdade, né? Que não seja só na superfície, mas que, de fato, gerem mudanças estruturais para garantir uma justiça social. Então, no caso da Guerra Civil Espanhola, você tinha ali o comunismo como a principal delas, né, com maior fôlego, e do outro lado a extrema-direita, com o fascismo ascendendo ao poder. Quando você pega para o contexto da queda do Salvador Allende em 1973, você tem esse Salvador Allende socialista, apoiado pelo Partido Socialista, por exemplo, pelo Partido Comunista, e aí você tem do outro lado uma direita também incomodada com o apoio dos Estados Unidos. E esses dois contextos são marcados por instabilidade política, né? Mas por crise econômica. E aí, a gente trazendo para os dias atuais, você pega de novo. Crise econômica, sobretudo a partir de 2008, ascensão da extrema-direita, fortalecimento do comunismo e de outras ideologias de esquerda mais progressistas. Então, a gente percebe a presença constante desses padrões, né? No fim das contas, a história nunca se repete, né? Todo evento, ele é particular. Sim. Justamente pelo que eu comentei, né? São as pessoas que fazem a história. Então, as pessoas que fizeram a história, participaram da história da Guerra Civil Espanhola, não são necessariamente as mesmas do contexto chileno, que não são as mesmas do contexto brasileiro. Então, só por isso a história nunca se repete, é sempre um evento particular. Mas esses padrões estão aí, né, constantes. E aí fica, de alguma forma, um alerta para a gente, né, porque esse contexto que a gente está vivendo, né, do governo anterior que a gente teve, por exemplo, com discursos que apoiavam justamente esse tipo de torturadores, como foi Pinochet e, enfim, os militares chilenos, que apoiaram... Quer ver um paralelo direto, sem precisar citar nomes nem nada, mas o antigo ministro da Economia do governo do Brasil, ele foi formado pela mesma escola de economia que formou os economistas do Chile da ditadura de Pinochet. Uhum. A base das mesmas ideias econômicas que esse ex-ministro pregava como solução para o Brasil é a mesma base econômica que foi usada no Chile durante a ditadura de Pinochet. E o que a gente viu no Chile recentemente? Em 2019, teve vários protestos que reivindicavam justamente a mudança constitucional, né, uma nova Constituição, porque a Constituição chilena era a mesma Constituição do período da ditadura do Pinochet. Então, às vezes, a gente acha que a história está sempre além, mas a gente encontra esses correspondentes diretos na nossa própria história. E no fim eles não conseguiram mudar, né? Agora está... Mas foi conseguiu aprovado, pelo menos... Foi aprovado para mudar? Foi aprovado a Assembleia Constituinte, mas o texto constituinte não foi aprovado ainda. Mas, pelo menos, o governo atual do Chile é um governo bastante progressista e, pelo menos, enquanto Estado chileno está mais aberto ao diálogo com a população que governos anteriores. Eu acho interessante falar porque a gente tem a parte da tortura, né, da prisão, das torturas, do estádio, isso tudo é verdadeiro, né, do estádio nacional que aconteceu. Eu já vi em filmes, eu não estou lembrando em qual, mas como foi a ditadura chilena em comparação com a nossa, assim, em termos de agressividade? Teve muita morte, né, se não me engano. Foi algum livro que eu li, eu acho que o do Zambra, talvez. Eu não estou lembrando, mas que falava bastante disso. Conta um pouquinho. Tem uma diferença primeira entre a ditadura brasileira e a do Chile, é que a do Chile foi extremamente personalista, né? Enquanto no Brasil a gente teve uma sucessão de governos militares, o Chile, o golpe militar em 73 foi orquestrado pelo Pinochet, e o Pinochet se manteve os 17 anos no poder até sair em 1990. Mas quando a gente vai, né, olhar para as violações de direitos humanos, para as perseguições políticas, o caso do Estádio Nacional de Chile é simbólico porque ele aconteceu ali nos 3-4 primeiros meses do golpe. Né? Foi um movimento instantâneo. Né? E aí, no livro aparece isso também, e achei fantástico ela ter colocado isso no livro, que esse mesmo Estádio Nacional de Chile, 2 anos antes, estava lotado de pessoas recitando junto com o Neruda, que tinha acabado de ganhar ela fala isso, né? Eu acho que ou ela faz referência quando ela está falando desse coisa para o que vai acontecer, ou ao contrário do que aconteceu. E aí, 2 anos depois, esse mesmo estádio foi fazendo
tentando ser didático, imagina que tem uma ditadura no Brasil e, de repente, o Maracanã se transforma numa grande prisão política, onde 30 mil, 40 mil pessoas ficam ali durante 3 meses sendo torturadas e assassinadas. Então, se tornou um espaço simbolicamente trágico desse início da ditadura do Pinochet, e é isso que vai marcar ao longo de toda a ditadura do Pinochet, né? Então, é o padrão comum das ditaduras no Cone Sul que a gente vê, cerceamento da imprensa, perseguição de oposição, perseguição de qualquer possível ameaça abstrata ao Estado. E esse movimento do campo econômico, como comentei, né? A privatização de tudo. Se de um lado o Salvador Allende nacionalizou as empresas de cobre, que era o principal produto chileno, né? Era o produto que era o mais expressivo do PIB chileno, com a ditadura você tem a privatização de vários desses setores, dessas reformas que foram feitas pelo Salvador Allende. Então, foi uma ditadura, assim, não dá para a gente conseguir comparar os graus de perversidade, de agressão, de violência, porque, no fim das contas, são violências Sim, lógico. São violências. intoleráveis, né? Mas foi um período bastante trágico da história chilena. E Jéssica, uma outra coisa que eu queria que você falasse, que são, até a gente está chegando meio que ao fim, antes da gente fazer uma conclusão, mas o livro é dividido em capítulos, né, que são de anos, de períodos, então até um pouco didático, né, nesse ponto de vista de uma linha histórica, mas ao mesmo tempo ele é dividido ainda em 3 partes, né, maiores, assim. Você vê algum motivo para essa divisão das 3 partes, né? Qual que seria uma coisa mais só para facilitar a orientação da história? Eu acho que tem a ver com essa coisa, com esses eventos que se repetem, né? Ainda que o Vini estava falando, não são iguais, a história não se repete tal qual ela foi, mas eu acho que tem talvez uma maneira mais estruturada para mostrar essa história que começa de um jeito tão trágico como foi com aquelas coisas da Guerra Civil. Sim. E a gente vê o Vítor Gamal totalmente envolvido ali, sem ter participado de nada político, mas dentro da guerra e vendo toda a perseguição aos refugiados. Uma das coisas mais terríveis, né? Acho que é aquela parte do êxodo de todas as pessoas, especialmente os catalães, né? Que foram os últimos a cair, né? Na luta ali republicana. Então, a gente vê aquele êxodo, aquela galera saindo, assim, parece que é uma coisa bíblica até, né? Aquela fuga. E Sim. eles vão. E aí depois a gente vê nessa última, enfim, a gente vê também os chilenos saindo e indo em direção à Venezuela, né? E depois a gente vê a questão da ditadura. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a facilidade para mostrar claramente isso, né? Olha, passamos por isso. E tem uma personagem que marca muito essa questão dos eventos que se parecem, que é a avó, né? A Carmé, que acaba indo para o Chile. Ela diz em algum momento: você lembra disso, Victor? A gente viu isso lá, todo o tempo ela fica, a gente viu, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então, meio que, acho que essa estrutura acaba ajudando a passar essa ideia de que as coisas acontecem, né? Mas a Isabel é dona de fazer essa divisão, assim, ou 3 em 4 partes, ela faz muito isso. Para sorte minha, que não tem uma boa memória, ela coloca os anos ali, né? De 39 a 40. E aí, Sim, bom, eu pelo também menos adoro isso. É bom eu para... adoro que ela facilita para mim, porque se dependesse da minha memória... Nós, com datas e nomes de personagens, socorro. E eu queria perguntar para vocês agora, primeiro para você, Jéssica, que já leu vários da Isabel, qual é o seu livro favorito dela até agora? E que eu acho que não é uma tarefa fácil. E o que você achou assim do livro como leitora? Eu preciso roubar, né? Porque a minha primeira paixão foi A Casa dos Espíritos. Mas depois acho que fica empatado, vou dizer para vocês uma coisa bem séria agora, fica empatado o Eva Luna com esse aqui. Porque eu achei nesse aqui, ela tem uma maturidade na escrita que me pegou. Ou talvez seja a questão do formato mesmo, dele ser um romance histórico e bem amarradinho, assim. Eu gostei muito desse livro aqui, que a gente leu, né? Mas o Eva Luna, gente, é incrível, então eu fico bem dividida, assim. A Eva Luna, ela solta a mão, ela vai falar da Venezuela, e é uma coisa que eu até queria comentar, que eu ia pegar um gancho e depois eu perdi,
mas é sobre essa visão que a Isabel Allende tem da Venezuela, porque ela passou lá um período que para ela foi glamuroso, né? Foi maravilhoso. Ela saiu de uma repressão tremenda, chegou na Venezuela que estava em plena ascensão e onde as pessoas eram felizes. Ela sempre fala isso nas entrevistas. Então ela acaba sempre colocando a Venezuela nos seus livros, né? Ela colocou aqui colocou o Eva Luna se passa todo na Venezuela. E aqui a gente vê também essa parte, né? Mas enfim, o Eva Luna, junto com esse aqui, eu acho que estão aí nos meus top 3 da Isabel Allende. Casa dos Espíritos, Eva Luna e esse aqui. Mas esse aqui eu gostei justamente por isso, né? Já comecei a falar dele, mas gostei porque eu achei que ela conseguiu fazer uma coisa impressionante em 290 páginas, 270 páginas. 170. 270. Eu acho impressionante, porque a gente vê que ela tem alguns livros mais longos, né? O próprio Plano Infinito, que tem quase 500 páginas. A Filha da Fortuna também tem um monte de páginas. E nesse aqui ela é mais concisa. E ainda assim ela entrega aquelas coisas que ela se propõe, né? Uhum. Então, eu achei um livro sensacional por isso, porque ele apresenta muita coisa da história que eu fiquei que nem tu, né, Pedro? Assim, meu Deus, estou aprendendo história. Sinto que estou aprendendo história, né? Deu uma por tabela, não é a história oficial, mas enfim, estou aprendendo aqui. E também porque ela trouxe esses personagens que eu acho que são muito bem construídos. Me apeguei. Foi uma coisa assim que eu fiquei, meu Deus, quero dar um abraço no Vitor, sabe? Uhum. Ai, na hora que ela Bem morre no final, né? Ai, gente. É muito linda a relação que eles constroem, né? Eu achei Muito fora dos moldes tradicionais, muito né? fora dos moldes. Zero família tradicional brasileira. Zero. Eu gostei muito, assim, e me deu um pouco... Eu não sei, acho que eu estava assistindo This Is Us, e teve uma cena lá, me lembrou um pouco e me emocionou. E eu gostei também bastante da forma que é isso, que ela foge de padrões, né? Não é clichê, né? Isso que é legal. Ela consegue atingir um público muito grande e não ser clichê. Não sei se você já leu Paula dela? O Paulo eu vou ler agora em maio. É o livro da vez do projeto. Você É já a leu, leitura de Vini? maio. Eu estava aqui com o Paulo guardado para dizer que é o meu favorito da Isabel. Sim, é maravilhoso. Gente, foi um dos livros que eu mais... Eu não sou de chorar muito em livro, mas eu chorei muito, 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 muito. É um livro mais autobiográfico, também com história do Chile, mas é muito lindo, assim. Nossa, que livro maravilhoso. Depois me conta, já que você lê. Vini, E então... a forma Desculpa. como ela escreveu Paula, né? Que ela começa guardando as recordações que ela queria contar para Paula. Então, assim, é devastador, né? Muito, muito, muito valor, assim, né? Tem uma coisa pessoal muito grande. E a Vinícius já respondeu qual é o seu favorito, mas te faço outra pergunta, então, né? O que você achou dessa leitura? E, além disso, indica para a gente alguns, pode ser um, dois, quando você quiser, livros da literatura chilena que você gosta, assim, já que você Boa, legal. especialista e apaixonado na... Mas só fortalecendo, leiam Paula. Eu gosto muito da Casa dos Espíritos, assim como a Jéssica, foi o livro... Não sei se eu entendi errado, mas foi o primeiro que você leu da Isabel também, ou não? A Casa dos Espíritos, Casa dos sim. Espíritos. Tá. Foi o meu primeiro também que eu li da Isabel e Também. amei esse livro durante muito tempo. Só que aí eu li Paula, uns 5 anos atrás, e é isso, é um livro muito diferente, né, da Casa dos Espíritos, do Plano Infinito, do Longa Pétala de Mar, mas para mim foi o livro que mais me pegou, assim, da Isabel, é o livro que eu li chorando, é o livro... E tem essa coisa autobiográfica também, Não, traz para esse lado da essa história edição que você também do tem não é a Chile. edição que eu li, mas tem a Não foto é. dela, né, também na capa, então... Só contextualizando para quem não tem ideia de que esse livro, a filha da Isabel, a Paula, ela entra em coma. E a Isabel passa, então, a escrever para Paula, para quando ela acordar. E aí é choradeira do início ao fim. Gente, muito. E a gente vai ler o Paulo agora em maio, então, né, quem estiver assistindo e quiser um motivo para Pode ler, a desabar. gente pode ler, né? E aí depois sempre no final da leitura tem uma live de discussão aberta lá no meu canal. Então, quem quiser a oportunidade de chorar sobre a Paula, sobre a história da Paula, bora chorar junto, né? É isso. Pedro, antes de eu comentar das indicações, eu consigo compartilhar a tela? Que eu queria... Lógico. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria mostrar uma outra Autorizar. coisa.
aproveitando o gancho até mesmo que a Jéssica comentou na fala dela, que eu acho que pode ser interessante. Que é uma coisa também muito importante da Guerra Civil Espanhola, porque a Guerra Civil Espanhola ela foi, de alguma maneira, palco do surgimento do fotojornalismo moderno, ao redor de um grupo, de uma agência chamada Magnum. O principal, mais conhecido, pelo menos, fotógrafo é o Robert Capa. Então, enfim, por várias questões da própria, né, trajetória da fotografia e da tecnologia fotográfica, esse grupo de fotógrafos se encontraram ali na Guerra Civil Espanhola, registraram a Guerra Civil Espanhola, e, de alguma maneira, esse nova forma de registrar um conflito se tornou base do fotojornalismo moderno. Então, eu queria mostrar uma foto que tem tudo a ver com o livro, pelo menos para mim. Eu posso Você conseguiu compartilhar? Deixa eu ver agora. Não, Eu preciso autorizar isso? É dizendo que você está... Tá. Pronto, exato. tenta de novo. Vou tentar. Agora sim. Não, eu vou mostrar essa foto primeiro, não era ela que eu quero falar, mas porque eu lembrei do que a Jéssica comentou agora, né? Nossa. Ela falou desse êxodo, né, dos refugiados. Essa é uma foto de 1939, do Robert Capa, que é exatamente esse êxodo dos refugiados, se deslocando do território espanhol para fugir do conflito. Pro território francês? Desculpa. Eles estavam indo para onde? Eu não sei exatamente para onde eles estavam indo. Mas foi para a França, né, que muitos foram. Exato, provavelmente. Mas não era nem essa foto que eu queria mostrar, eu queria aproveitar porque a Jéssica comentou. Que eu amo isso. Mas vocês vão lembrar do livro e a Ofélia, quando ela está se relacionando com o Victor, tem um momento ali que eles têm uma noite no hotel lá onde eles se encontravam, e ela comenta para ele que ela queria muito retratar o miliciano segurando um rifle. E no final do livro, depois que eles se encontram ao longo de, né, depois de décadas, eles se encontram e ele se vê diante do retrato do miliciano nu segurando o rifle. E aí, na hora que eu vi isso, eu falei, será que eu estou viajando ou será que, de fato, a Isabel Allende está se baseando numa fotografia específica? Porque essa fotografia, chamada O Miliciano Abatido, da Guerra Civil Espanhola, é a fotografia, ela se tornou uma fotografia icônica, né? E a gente precisa pensar que essa fotografia é de 1936. Hoje em dia a gente está muito acostumado ao contato com a violência, com a morte, né? A gente liga a TV, morte, a gente vê filme, morte. A gente está falando de 1936, né? Essa circulação de imagens violentas não era na mesma frequência nem na mesma velocidade como é atualmente. Não tinha o Zap. Não tinha o Zap. Vem a internet e a TV, né? Então, essa fotografia ela se tornou um ícone da Guerra Civil Espanhola, porque ela registrava exatamente o momento em que o miliciano... que loucura! Estava sendo... tomou um tiro na cabeça. Então, essa é o discurso no período. Anos e anos e décadas depois, se descobriu que essa foto foi uma montagem. Mas aí o estrago já estava feito, né? Os caminhos que ela percorreu já tinha mobilizado a comunidade internacional. Uma montagem. A causa republicana. É um combinado, né? Cai aí que eu vou fotografar. Mas parece que está sendo um negócio da cabeça dele, né? Mas fake news. A fotografia, na época, na década de 30, ela tinha acabado de conseguir registrar esses instantes de uma maneira tão rápida, né? Congelar um instante tão rápido. Entendi. E essa fotografia se tornou um ícone da Guerra Civil Espanhola e um ícone do fotojornalismo moderno. E, para mim, eu acho que a Isabel Allende ela se inspirou nessa história dessa fotografia e ressignificou essa fotografia com o seu próprio, no caso da Ofélia, com o seu próprio miliciano, né? Que era, no imaginário dela, esse Victor Dalmau, essas histórias que ela ouvia, mas que ela não presenciou. E aí, enfim, eu achei interessante trazer isso, porque também essa fotografia, né, jornalística, ela foi muito importante na Guerra Civil Espanhola e nos conflitos posteriores. Mas aí, resumindo, 2 livros que eu acho que para quem leu Isabel Allende e vai gostar, são 2 livros chilenos. Um retrata o início do governo do Salvador Allende e o início da ditadura, que é O Último Tango de Salvador Allende, do Roberto Moncoelho. É um romance, não saberia dizer, faz um tempo que eu li, não saberia dizer se ele é um romance histórico, né?
características específicas, mas é muito parecido com esse Victor Dalmau que joga xadrez com o Salvador Allende, só que nesse livro quem joga xadrez é o motorista do Salvador Allende. E com isso ele vai descobrindo um Salvador Allende para além do político, né? É um livro bem legal. E outros que talvez vocês conheçam, que é o Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, que retrata já o período final da ditadura do Pinochet, Eu não li, mas que é quando tem um plebiscito para votar pelo fim da ditadura do Pinochet. E aí, junto com esse livro, tem um filme que é baseado na mesma obra do Skármeta, que se chama No, do Paulo Larraín. Eu acho o filme mais interessante do que o livro, mas o livro é muito bom também. Porque esses dois... Ai, não fala isso, que eu sou fã desse livro. Não, o livro é bom, mas Sou eu acho muito apaixonada. melhor. Acho eu que... não li, tava para a lista, mais um. Eu indico o Zambra, o Formas de Voltar para Casa, que eu acho muito bom, que eu li até no passado, e de literatura chilena, que eu tô lembrando, acho que mais marcante. E Eu eu tenho um quero que eu gosto ler o muito da poeta indicada. chileno. O poeta chileno é maravilhoso. Não, estou começando a ler, mas é muito bom. Eu quero esse livro. E tem outro que é excelente, que é que fala da ditadura, de uma perspectiva dos filhos, que eu fico panfletando sempre, que é A Subtração, da Alia Trabuco Ceran, publicado pela editora Moinhos. É um livro que é contemporâneo, e aí vai pegar uma pegada assim dos filhos que não viveram a ditadura e que querem se livrar dessa memória que não é deles. É muito interessante, assim, na verdade, o livro é uma road trip, porque eles vão sair em viagem, não vou dizer por quê, mas eles vão sair os três em viagem, atravessar a cordilheira e vão para a Argentina. Mas é um livro muito interessante sobre memória da ditadura, que não é a memória deles e que eles querem se desfazer para poder viver a vida deles. Então, é super interessante também a questão, né? Porque muito se fala sobre a ditadura e tem esses filhos que não passaram por aquilo e que são Sim. meio que obrigados a carregar essa carga, Eu né? acho que o Forma de Voltar para Casa é meio isso. Ou eu li algum livro sobre isso que eu não estou lembrando. É tanto livro, gente, minha memória socorro, meu cérebro Não, mas o derreteu. Formas é sobre isso mesmo. É também Né? uma literatura dos filhos, né? Ai. Essa geração Isso, posterior à ditadura. Uhum. Bom, pessoal, chegamos, acho que já deu uma horinha aqui, ao final. Adorei o papo, adorei essa leitura, assim como os dois. Eu amo Isabel Allende, então também sou suspeito, Jéssica, e Vini também percebi que ele adora. Esse livro é um livraço, o Li Violeta também gostei bastante, mas meus favoritos, Carlos Spirits, Paula, e também agora esse O Longa Pétala de Mar. Espero que vocês tenham gostado assistindo aqui aí em casa, não consegui colocar as perguntas de vocês, porque o Telegram caiu, mas é isso, a Jéssica e o Vini vão deixar os Instagrams deles para vocês seguirem e acompanharem, depois se quiserem papear com eles, e nos vemos no próximo mês, que agora a gente vai ler o As Pipas, ai, meu Deus do céu. A Vida pela Frente, quem escreveu foi o... Deixa eu ver aqui, o autor francês maravilhoso, A Vida pela Frente, gente. Romain Gary, que é muito bom. E agora a gente vai ler As Pipas sobre a Segunda Guerra Mundial, que meio que trata a vida comum de uma criança numa guerra, assim, de uma criança e de um senhor. Então, estou muito animado. Obrigado, Jéssica e Vini. Deixem aí suas redes e fiquei felizão com esse bate-papo. Alguém? Gente, queria agradecer também, Pedro, pelo convite. É sempre muito bom conversar com a Jéssica, também na primeira vez que a gente se encontra para falar sobre literatura latino-americana, então é sempre muito legal que a gente fica nessa literatura e história e vai sempre acrescentando. Eu espero que o pessoal em casa tenha gostado. Eu estou no Instagram como @latinaleitura, onde eu falo de cultura, arte e política latino-americana. Falo muito de literatura latino-americana também. Se alguém for do e-mail, o e-mail é latinaleitura@gmail.com. E reza a lenda que em breve estarei no YouTube. Mas isso é uma dívida que eu tenho preso há muito tempo. Mas obrigado, gente. E Vem TikTok aí esse também, né? canal, né? A gente está na expectativa desse canal faz tempo, hein, Vinícius? Mas, enfim, também adorei estar aqui, gente. É muito bom falar. Bom, sempre que eu puder panfletar a Isabel, eu vou panfletar, então fico muito feliz com o convite de estar aqui. E também por ser um livro tão bom, né? Eu não tinha dúvidas de que seria muito bom,
mas, né, é sempre aquele risco, assim, Vai e que... esse foi o livro... vai que nesse aqui ela errou, né, no fim da carreira, acho difícil, mas eu adorei também poder falar sobre ele, e eu tô no YouTube, tô no Instagram é Jéssica V. Matos, e no YouTube, canal Jéssica Matos, então não tem muito erro, basta digitar lá canal Jéssica Matos, e eu fico falando de literatura latina, e de outras também, de vez em quando, mas o foco acaba caindo na América Latina, porque é inevitável. Então é isso, me acompanhem por aí também. É isso. Bom, pessoal, até a próxima e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Beijo. Tchau, tchau, Jéssica. Tchau, Vini. Prazer. Tchau!